Olá, aqui é o professor Wendel e vamos falar hoje sobre o hino nacional. O hino nacional brasileiro tem uma curiosidade. A música foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1822 para comemorar a independência do país, mas a letra, por outro lado, foi composta somente em 1909 pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada. Portanto, o compositor e o autor da letra jamais se conheceram pessoalmente. Entretanto, estão ligados por um mesmo ideal, mostrando que o sentimento patriótico atravessa gerações. De qualquer maneira, esta não é a causa da falta de entendimento das pessoas com relação ao hino. O que ocorre é que na primeira metade do século XX, os artistas não tinham ainda a liberdade criativa que os poetas passariam a ter após o modernismo, que teve seu ápice no Brasil com a Semana de Arte Moderna em 1922. Você pode ver aí na tela que esse poema de bandeira não tem nem métrica e nem rima. O hino, por outro lado, foi construído segundo o padrão estético neoclássico. Esta é a primeira aparente dificuldade que as pessoas têm com relação ao hino, pois naquela época estava muito em moda a chamada ordem inversa dos versos poéticos. Ordem inversa nada mais é do que a troca da ordem natural de alguns blocos de oração. É como o mestre Yoda fazia em Guerra nas Estrelas, certamente todos conhecem. Ao invés de dizer, ele é seu pai, ele disse para o Luke Skywalker, seu pai ele é... Bem, essa ordem inversa era usada na poesia por basicamente dois motivos. Primeiro, facilitar as rimas e segundo, tornar o texto mais elegante e solene. Assim, já no início do hino nacional brasileiro, temos um verso que causa confusão até mesmo entre professores. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ora, ao contrário do que muita gente pensa, não há crase nesse A, pelo simples fato de que ninguém ouviu nada perto das margens, mas foram as próprias margens do Ipiranga que ouviram o grito. Portanto, na ordem direta, esse verso seria assim: as margens plácidas ou as margens pacíficas do Ipiranga ouviram. Como vocês podem ver, plácida é a mesma coisa que pacífica. Aliás, uma questão que causa confusão em muitas pessoas é que no hino há o uso de palavras nada comuns em nosso dia a dia. Naturalmente, isso também tem relação com o período literário no qual o poema foi escrito, como dissemos acima, né? O próximo verso: de um povo heróico o brado retumbante. Na ordem direta, seria assim: o grito ressoante de um povo heróico. Portanto, podemos ver aqui com mais clareza que foram as margens calmas do riacho do Ipiranga que ouviram o forte grito de um povo heróico. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Na ordem direta, os versos ficariam assim: e naquele momento, que momento? No momento do grito, o sol da liberdade brilhou no céu da pátria com raios brilhantes. Bom, sabemos agora que o poeta resolveu usar a palavra fúlgidos para não repetir a palavra brilhantes, já que as duas significam a mesma coisa. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Bom, penhor é o mesmo que garantia. Nesse trecho, o eu lírico, ou seja, o narrador, fala diretamente com a liberdade, como se ela fosse uma pessoa, e reconhecendo seu valor, promete sempre lutar por ela. Ficaria assim na ordem direta: se conseguimos conquistar com braço forte a garantia desta igualdade, qual igualdade? A igualdade de sermos livres como outras nações já eram livres na época.
Em teu seio, ó liberdade, o nosso peito desafia a própria morte. Este trecho diz, então, que o Brasil estaria disposto a lutar pela sua liberdade, caso Portugal não aceitasse pacificamente a proclamação de independência. Aliás, ao contrário do que muitos dizem, o Império não aceitou a independência como se houvesse recebido uma balinha. Por um ano, houve guerra com Portugal, sim senhor, a chamada Guerra da Independência, que ocorreu sobretudo onde Portugal tinha a maior concentração de tropas, isso é, na região nordeste do Brasil. Temos aí na tela a próxima estrofe. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aqui o narrador, o eu lírico, como vimos, fala diretamente com a pátria, usando inicial maiúscula, como se ela fosse uma pessoa, tal o grau de intimidade que ele tem para com ela. Vale complementar que esse salve, que diz o poeta, não tem relação alguma com o verbo salvar, mas sim com fazer uma saudação. Trata-se, portanto, de uma palavra do século XIV, que equivale ao nosso viva, como costumamos ouvir por aí afora. Viva o Papa, viva o presidente, viva a rainha. É deste viva que eu estou falando. Vem agora uma das partes que mais causam confusão. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Este trecho quer dizer o seguinte: Brasil, um sonho forte, um raio cheio de vida, cheio de amor e cheio de esperança desce à terra, porque a imagem do Cruzeiro do Sul brilha em teu céu belo, alegre e claro. O Cruzeiro do Sul é um conjunto de estrelas que não pode ser visto em grande parte dos países do hemisfério norte. Assim, o Brasil marca verdadeiramente sua independência, dizendo que até mesmo seu céu é diferente do céu português. Além disso, o Cruzeiro do Sul pode ser um símbolo também da grandeza do país. Bem, essa parte provoca confusão, sobretudo porque possui a mesma melodia de um trecho da segunda parte do hino. Porém, observando-se as rimas, não há como errar, como veremos melhor na segunda aula sobre o hino. A seguir temos: gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Vejamos então como fica com as palavras substituídas. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, gigante corajoso, e o teu futuro representa ou reflete essa grandeza. Ora, vemos então que aqui o narrador exalta a grandeza do país, que além de grande e cheio de recursos naturais, é corajoso através do seu povo. E essa grandeza reserva ao país um futuro promissor. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Há muitas discussões em algumas correntes cristãs que afirmam que o termo adorar só deve ser usado para se referir a Deus. Na verdade, no português, esse termo tem não somente o significado de render um culto a alguém, mas também o significado de amar. Isso é um fato registrado por inúmeros dicionários. Assim, o narrador afirma que mesmo havendo outras milhares de nações, o número 1000 aqui ele não é preciso, ele está apenas representando outras diversas nações. Então, mesmo havendo diversas outras nações, é o Brasil que ele ama. Ó Brasil, pátria amada, tu entre tantas outras nações, és nossa terra adorada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Na verdade, o narrador fala novamente com a pátria mãe. Brasil, minha pátria amada, és mãe gentil dos filhos deste solo. Mãe gentil é aquela que cuida dos seus filhos com carinho. O termo foi tirado do hino da independência. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Estou certo que você se lembra.